Imagine comprar um SUV de luxo por US$ 125 mil e 10 anos depois perceber que gastou quase US$ 200 mil americanos só para mantê-lo, sem contar as sessões de terapia após o fim da garantia. Hoje listamos 5 veículos de luxo que podem facilmente consumir 6 dígitos da sua conta bancária. No fim do vídeo, você saberá quais merecem estar na sua garagem. Vou mostrar para onde vai o dinheiro, o que costuma quebrar, quanto custa consertar e como evitar ser a próxima vítima. Vamos começar. Veículos de luxo impressionam quando novos. Couro, tecnologia, tela grande, rodagem suave e a sensação de conquista. O que ninguém comenta é o que acontece depois que a garantia acaba, porque alguns veículos de luxo envelhecem bem. Outros envelhecem como celebridades de Hollywood que recorrem à cirurgia plástica e más decisões ao mesmo tempo. Para tornar esse ranking muito justo, cada veículo é avaliado usando o preço original de fábrica, a depreciação em 10 anos, os custos de combustível baseados em 16 mil quilômetros por ano, os custos de seguro e os custos reais de manutenção. Vamos começar pelo menos ofensivo da lista. O número 5 é o Lexus LX 700H. O LX tem suas origens em 1996 e sempre foi baseado na lendária plataforma do Toyota Land Cruiser. O LX 450 original, basicamente um Land Cruiser de terno há quase 3 décadas, fez com que o LX desenvolvesse uma reputação que quase nenhum SUV de luxo pode reivindicar. Na verdade, sobreviveram tempo suficiente para envelhecer. Os modelos LX são frequentemente encontrados com 250, 300 mil e até 400 mil milhas. O dono típico de um Lexus LX possui 3 contas de aposentadoria, um planejador financeiro e ainda se diverte lendo documentos de garantia. Esse é o tipo de pessoa que passa 6 meses pesquisando máquinas de lavar antes de comprar. Todos conhecemos alguém assim. O preço original desses SUVs era de cerca de US$ 115 mil. US$ 115 mil. Em 2026, e o valor após 10 anos é de cerca de US$ 45 mil. US$ 45 mil. A depreciação resulta em prejuízo de US$ 70 mil. US$ 70 mil. Os custos de combustível nesses 100 mil milhas ou 10 anos são de cerca de US$ 20 mil. US$ 20 mil. E o seguro vai te custar cerca de US$ 22 mil. Manutenção e reparos, US$ 18 mil, e o custo total de propriedade é de US$ 130 mil nesse veículo, incluindo todos os fatores. Problemas comuns aos 30 mil milhas, na maioria das vezes rotineiros, troca de óleo, filtros, fluidos, aos 60 mil milhas. Agora, essa já é outra história, porque nesse ponto você está lidando com manutenção do sistema de arrefecimento do híbrido, buchas da suspensão. Os custos de reparo podem variar de US$ 1.000 a US$ 3 mil, mas ao atingir 100 mil, tudo muda. Peças quebram, desgastam, surgem vazamentos de líquido de arrefecimento e óleo. É preciso cuidar dessas peças. Bombas d'água, inspeções de híbridos, itens de desgaste geral e custos de reparo que podem chegar a US$ 2 a 5 mil. Ter um Lexus LX é como levar uma calculadora para um cassino. Enquanto o dono de um Lexus ainda está calculando a depreciação a longo prazo, o próximo cara está calculando se a entrada da garagem aguenta uma Escalade, que chegou em 1999 e rapidamente se tornou um dos veículos de luxo mais reconhecidos na América do Norte. Não era apenas um SUV de luxo, virou um ícone cultural. Atletas profissionais dirigiam elas, celebridades dirigiam elas, rappers faziam videoclipes inteiros em torno delas. Assinar um contrato profissional no esporte quase sempre incluía uma Escalade no pacote. O Escalade continua sendo um dos veículos mais lucrativos da Cadillac e desempenhou um papel importante em manter a marca relevante. O dono médio de um Escalade não estaciona, ele atraca. Esses compradores tratam as idas ao Costco como missões militares. Se o carro não comporta 7 pessoas, 2 cães, equipamentos de hóquei e mantimentos para o inverno, não se interessam. Preço base, US$ 123.295. US dólar, 123.295. O valor desse veículo depois de 10 anos, US$ 35 mil. Isso dói. A depreciação é de cerca de US$ 88.295. US$ 88.295. E nesse mesmo período de 10 anos, espere gastar pelo menos US$ 26 mil. US$ 26 mil só em combustível. Seu seguro não sai barato, mas para ser grande assim, você tem que ser o chefão final. O seguro vai te custar US$ 30 mil, US$ 30 mil.
com a manutenção ultrapassando 25 mil dólares, 25 mil dólares. E o custo total de propriedade de uma escapada, quer dizer, de uma Escalade, é de cerca de 169.295 dólares, 169.295 dólares. Há questões a considerar. Todos já ouvimos falar dos problemas do suspensão magnética, falhas no infoentretenimento e problemas típicos da tecnologia moderna. Alguns desses reparos podem custar de 1.000 a 3.000 dólares. Com 60 mil milhas começa o desgaste, como na suspensão. Com o tamanho, peso e largura desse veículo, isso ocorre. A transmissão e o corpo de válvulas também preocupam. Já ouvimos sobre problemas de motor em alguns modelos 6.2, como falhas graves nos mancais das bielas. Os reparos podem custar de 3.000 a 15.000 dólares, com 100 mil milhas falhas nos tuchos, reparos na transmissão, de 6.000 a 12.000 dólares, de novo, só vai acumulando. Quer brincar, tem que pagar para jogar, né? A Escalade tem telas suficientes para você assistir sua conta de aposentadoria sumir em tempo real. O próximo da lista é o BMW X7 M60i. E algumas curiosidades sobre o BMW. Ele entrou no mercado de SUVs de luxo de grande porte relativamente tarde. O X7 foi lançado em 2019 como o SUV topo de linha da BMW. A missão era criar algo à altura de Mercedes, Cadillac e Range Rover, mas que mantivesse a dirigibilidade de um BMW. As versões M60i elevam ainda mais o padrão. V8 biturbo, mais de 500 cavalos de potência, quase 3 toneladas. E adivinha só, esse SUV gigante e magnífico acelera mais rápido do que muitos carros esportivos de mais de 10 anos atrás. O perfil típico do comprador médio do X7 quer transportar 6 pessoas enquanto lembra a todos que era descolado antes de ter filhos. Eles não estão prontos para uma minivan, não estão prontos para a aposentadoria, estão tentando desesperadamente encontrar um meio termo. Os custos de propriedade não são baixos. O preço original de fábrica varia a partir de 116.550 dólares para cima. E o valor após 10 anos deve reter apenas 28 mil dólares, US$ 28 mil. Isso resulta em uma enorme depreciação de 88.550 dólares. 88.550 dólares. Com combustível chegando a cerca de 23 mil dólares, seguro em torno de 24 mil dólares e custos de manutenção por volta de 28 mil dólares. 28 mil dólares. Assumindo que você não tenha um daqueles problemas com a caixa de transferência ou problemas catastróficos no motor, porque você está lidando com o N60 i3, que é conhecido por ter problemas. Dito isso, você está perdendo 163.550 dólares, 163.550 dólares, ao longo de 10 anos. Problemas comuns por volta das 30 mil milhas. Sensores eletrônicos, falhas no arrefecimento e carcaça do filtro de óleo. Já ouvimos falar da mistura de óleo, fluido de arrefecimento e anticongelante, além da confusão dos componentes ativos da grade. O custo de reparo geralmente varia de 800 dólares americanos a 2.500 dólares americanos. Ao atingir 100 mil quilômetros após alguns anos, é preciso manutenção na caixa de transferência. Já falamos disso. Isso virou um comunicado técnico e muitos proprietários estão insatisfeitos. Reparos na suspensão a ar e no sistema de arrefecimento podem custar até 8 mil dólares. Ao atingir 100 mil milhas, muitos veem os BMWs como carros de alta quilometragem. As linhas de resfriamento do turbo e retentores de válvula causam queima de óleo e vazamentos começam a pingar. Os custos de reparo podem ficar entre 6 mil e 15 mil dólares. A BMW chama de a máquina de dirigir definitiva. Seu consultor de serviços chama de a máquina de faturar definitiva. Se carros significam mais para você do que apenas um meio básico de transporte e você quer fazer parte de uma comunidade que realmente se importa com a experiência divertida de dirigir. Exotic Car Play Place, adquira já seu produto igual ao abaixo. Clique no link e aproveite. Isso nos leva ao próximo, que é o Range Rover P50 3.0. O Range Rover foi lançado em 1970 e basicamente criou o segmento de SUVs de luxo. Antes do Range Rover, veículos off-road eram utilitários. O Range Rover uniu luxo à capacidade off-road. Por décadas, foi o veículo favorito da realeza, celebridades, políticos e ricos. Aparecem em centenas de filmes e séries por transmitirem riqueza e status instantaneamente. E claro, o perfil típico do dono médio de um Range Rover não pretende sair da estrada.
E o mais perto que esse veículo chega de um terreno difícil é a lombada do estacionamento do Whole Foods. Com o preço de etiqueta de $125 mil, $125 mil, o valor desses Range Rovers após 10 anos é de apenas $22 mil, $22 mil, com uma depreciação ou perda de valor de $103 mil, $103 mil. $24 mil, $24 mil em combustível nesse período, $30 mil, $30 mil em custos de seguro e a manutenção chega a mais de $40 mil, $40 mil. Isso se você não tiver tido um problema catastrófico maior. O custo total de propriedade em 10 anos sem quebrar motor ou câmbio chega a quase $197 mil. $197 mil, US dólar 197 mil. Sim, $200 mil é nessa faixa. Falhas comuns aos 30 mil milhas, vazamentos de líquido de arrefecimento que ocorrem diariamente. E erros na suspensão a ar e falhas, com a traseira encostada no chão, você já sabe que provavelmente tem um problema no sistema de suspensão a ar. Problemas no infoentretenimento custam de $1.500 americanos a $5 mil americanos para consertar. Ao chegar a 60 mil milhas, surgem problemas como bomba d'água, caixa de transferência e bolsas da suspensão a ar. Agora você pode gastar de $2 a $3 mil por roda para consertar a suspensão a ar. O reparo pode custar de $5 a $10 mil. Ao atingir 100 mil milhas, é importante ficar atento a possíveis reparos na corrente de comando, módulos elétricos, turbo e trem de força. E alguns desses custos variam de $10 a $20 mil. Uma luz de advertência do Range Rover é quase um serviço de assinatura, não apenas um aviso. Dito isso, mesmo sendo caro um Range Rover, os engenheiros da Mercedes viram a complexidade e disseram: "Segura meu schnitzel." Sim, na verdade, o Mercedes-Benz S580 ganha o prêmio de maior prejuízo por ser um dos carros mais caros de se manter após 10 anos. E o Classe S pode ser considerado o sedã de luxo mais influente já construído. Por décadas, a Mercedes usou o Classe S como um laboratório sobre rodas. Muitas tecnologias encontradas em veículos comuns começaram a aparecer no Classe S muitos anos antes. Controle eletrônico de estabilidade, piloto automático adaptativo, airbags avançados, sistemas de visão noturna e inúmeras tecnologias de segurança. Quando fabricantes criam sedãs de luxo, costumam perguntar: como ele se compara ao Classe S? Os custos de propriedade são altos, começando entre 100 e 130 mil na versão básica. E claro, depois de 10 anos, $25 mil é tudo o que você vai ver de valor. Tente trocar isso, ninguém vai querer comprar. Depreciação de 100 a 105 mil e combustível em torno de $22 mil em 10 anos. Seguro, $28 mil americanos em 10 anos. Manutenção, $32 mil americanos em 10 anos. E o custo total de propriedade vai ser de $187 mil para o Mercedes-Benz Classe S. Eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com nada disso. Problemas frequentes surgem às 30 mil milhas. Gerenciamento de bateria, suspensão a ar, módulos eletrônicos e os reparos podem ser caros. $2, $3, $4, $4.500, 60 mil milhas. Esquece. Aromatic, Falhas no compressor, $2, $3 mil por roda se você tiver airbags, um compressor ou algum outro componente. Reparos no sistema de resfriamento do turbo. Os turbos são caros e os sistemas de resfriamento também não são nada baratos. Mas no fim das contas, estamos lidando com a eletrônica de controle da carroceria. É aí que as coisas ficam realmente feias. Reparo custa de $4 a $8 mil. Com 100 mil milhas, reparos no turbo, vazamentos de óleo, reparos na tampa da distribuição, falhas eletrônicas e os custos de reparo só continuam aumentando. E esses ficam entre $8 e $15 mil. De novo, sempre somando, acaba se tornando uma proposta muito cara. A Classe S é tão avançada que até contas de reparo pedem atualizações de software. Então, se analisarmos isso pelo placar final, o Lexus custa $130 mil, o BMW X7 custa $163 mil e o Escalade custa $169 mil. E alguma diferença, com o Benz custando $187 mil e o Range Rover liderando a lista com $197 mil em custos de propriedade em 10 anos, você precisa levar isso em consideração. Range Rover, $103 mil perdidos só com a depreciação. Mercedes-Benz S580, $105 mil de depreciação. O Escalade, $170 mil
O BMW X7 tem potencial para contas de reparo de 15 mil dólares. Depois de 100 mil milhas, o Lexus LX é de longe o veículo mais barato aqui. Ainda custa cerca de 130 mil dólares em 10 anos. A diferença entre o primeiro e o quinto lugar é de 67 mil dólares. Isso é dinheiro suficiente para comprar um carro de luxo de entrada. A lição é que veículos de luxo ficam caros na manutenção, não na compra. O preço de compra recebe toda a atenção. Depreciação, manutenção, seguro e consertos fazem todo o estrago silenciosamente. Veículos de luxo não desvalorizam, apenas transferem seu dinheiro para outra pessoa de forma eficiente. Pode conferir meus vídeos mais recentes sobre o BMW B58, um dos melhores motores e veículos para se ter. Se este vídeo te ajudou a evitar um grande erro, curta, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!